quem coloca o movimento revolucionário cultural em ação. Os três maiores inimigos da civilização ocidental são: islamismo, religião dos muçulmanos, sunitas e xiitas, fundada por Maomé, cultua um só Deus, cujo livro sagrado é o Alcorão, cujo objetivo é dominar o mundo impondo as leis islâmicas, mesmo que para isso necessite matar e destruir os infiéis ou incrédulos da religião, judeus e cristãos. Comunismo é um movimento político e socioeconômico cujo objetivo é estabelecer uma sociedade igualitária através da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Está associado à teoria de Friedrich Engels e Karl Marx, tendo a organização de serviços secretos KGB ao seu dispor. Putin, Rússia; Xi Jinping, China. Grupo dos megacapitalistas globalistas, ONU, famílias multimilionárias do mundo. Objetivo: criar uma nova sociedade totalmente controlada e dependente do Estado. Investe esforços que perduram gerações e gerações, focando na desconstrução dos pilares que sustentam a nossa sociedade, que tem como princípios morais os fundamentos do cristianismo e o direito jurídico romano, Código de Direito Civil de Justiniano, construídos ainda na Idade Média, pois para desestabilizar uma sociedade de forma definitiva, será somente entrando nas mentes e nos pensamentos individuais, impondo autoridade de forma desapercebida através da educação e cultura. Esses deuses do mundo são algumas das famílias mais ricas do mundo: Soros, Rockefeller, Rothschild, Astor, Collins, Freeman, Kennedy, Bush, Onassis, Safra, Dupont, Aldrich, Hariri, Ortega, Gaona, Morgan, Otto, Lehman, Windsor, Saxe-Coburg Gotha, família real inglesa, Gates, Abdullah, Saud, Al-Sabah, entre outros. Esses três grupos ora se unem, ora brigam entre si. Eles têm o mesmo objetivo: governo mundial, controle mundial. Aonde isso ocorre? O globalismo é um movimento que acontece no mundo ocidental, basicamente na Europa Ocidental, América do Norte e do Sul, e tem o objetivo de fazer uma revolução civilizacional de forma lenta para ter controle de pensamentos e almas do ser humano, com poder ditatorial em escala planetária, com um domínio único sobre regras éticas, políticas, morais, religiosas e sociais, com pessoas cada vez mais reguladas, atomizadas, idiotizadas, impotentes, transformadas em uma massa única, um gado pelos deuses do mundo. Usam ideologias da esquerda progressista, que são posições político-filosóficas ligadas a reformar, ou seja, desconstruir o conservadorismo. Agora vamos explicar o que fazem. Atualmente, o globalismo investe em todas as teorias antigas e inventa outras mais. Lembram dividir para conquistar da época de César? Atualmente, temos a luta de movimentos sociais como feminismo, vitimismo, ideologia de gênero, movimento LGBT, diversidade sexual e o movimento negro. Censura na internet e na imprensa, bandeiras como preservação ambiental, efeito estufa para estrangular mercado industrial capitalista, homofobia, pedofilia, aborto, invasão da propriedade privada, violar leis, criar leis que protegem bandidos, direitos humanos, etc., etc., com o foco de destruir a família, que é a célula da sociedade. Assim, promovem mudanças socioeconômicas necessárias, camuflando um falso desenvolvimento e dividindo a sociedade para alcançar seu objetivo final: controle total
da população. Os globalistas também atacam o cristianismo, apregoam controle populacional, domínio psicológico das massas, da estupidificação das pessoas, da destruição dos valores morais, culturais e intelectuais, da quebra das soberanias nacionais e implantação da hegemonia política. Muitos partidos de esquerda com o mesmo objetivo, implantando muitas leis contraditórias, inespecíficas e socialistas, destruindo qualquer coisa que tenha poder de associação, de entendimento e de ameaçadora oposição à maligna intenção do total controle do poder. Próximo passo é entender como isso acontece. Durante muito tempo, ninguém falava sobre a globalização, revolução cultural, e quem falava era taxado de pessoas que articulavam a teoria da conspiração. Então, a melhor estratégia até hoje utilizada foi o sigilo. A ideologia de Gramsci, implementada na sociedade sigilosamente, desconstruindo várias frentes. Religião. Sabendo que o cristianismo é o guardião da sociedade ocidental, seus inimigos iniciam um ataque à Sagrada Família, aos ensinamentos deixados pela pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo lentamente descaracterizado. Diminuem práticas religiosas nas escolas, satirizam, ridicularizam e propõem a aceitação de várias outras religiões e crenças, pois a Constituição garante o Estado laico. Família. A religião e a sociedade sempre giraram em torno da família. Para se desconstruir a estrutura familiar, utiliza-se a masculinização da mulher enquanto se feminiliza o homem. Tudo isso sendo induzido pela moda e pela mídia. Liberdade sexual, facilidade no divórcio, legalização do aborto. Se a esquerda tivesse preocupada realmente com o papel do homem e da mulher na sociedade, estaria propondo algo razoável. Mas não, lentamente vão dominando a mente, a razão e a lógica das pessoas. Empoderaram os homossexuais para serem também manipulados, oficializando e incentivando casamentos gays. Antônio Gramsci, Dominação Mental das Massas. A doutrina do filósofo marxista italiano Antônio Gramsci consiste em inverter o processo revolucionário, fazendo com que a população esteja pronta para recebê-lo sem resistência quando este acontecer. A estratégia: dominar todas as instituições humanas, incluindo as religiosas, educacionais, midiáticas, culturais, jurídicas e governamentais, de modo que as pessoas desconheçam haver uma coordenação central e se sintam constrangidas por pensarem tratar-se de manifestações honestas, espontâneas e universais, submetidas regularmente ao princípio democrático. Nas escolas, o método de ensino tradicional cristão foi substituído inicialmente pelo método Jean Piaget. Socioconstrutivismo nas escolas, seguido pelo método Paulo Freire, onde o ensino não acontece sequencialmente, passo a passo, como se estivesse subindo uma escada cultural, utilizando o método fônico. Não, fazendo uma comparação, ensinam subir uma escada, primeiro pisando no primeiro degrau, depois pula para o quinto degrau, desce para o terceiro degrau e, naturalmente, você já aprendeu como subir o segundo degrau. Enfim, é uma grande bagunça mental para fragilizar a forma lógica e natural de uma pessoa pensar, ou seja, desconstruir a lógica da razão, ensinada pelos filósofos gregos, ensinando a inversão de valores, tudo sigilosamente. Mudaram a ortografia da língua portuguesa e, discretamente, cria-se a chamada novilíngua.
1984, George Orwell, Novilíngua Newspeak. A intenção da Novilíngua não era só prover um meio de expressão à cosmovisão e hábitos mentais dos devotos do Exoc, mas também impossibilitar outras formas de pensamento. O que se pretendia era que, uma vez que a novilíngua fosse adotada de vez por todos e a velha língua fosse esquecida, qualquer pensamento herege, ou seja, um pensamento divergente dos princípios do Exoc, seria literalmente impensável, ou ao menos naquilo que o pensamento dependa das palavras. E para controlar o pensamento das pessoas, utilizando preconceito para camuflar a implantação da mordaça, usando as leis para inibir o cidadão. Então, são as crianças que são doutrinadas nas escolas, mídias, exposições, novelas, estimulando sexualidade precoce, incentivando zoofobia, desconstruindo a figura do nosso Salvador, Senhor Jesus, ensinando e influenciando a desconstrução da sexualidade nas crianças, das formas mais inusitadas, tornando um adolescente totalmente manipulado, multiplicando as mesmas mentiras simultaneamente em todas as mídias, ou seja, em jornais, revistas, TVs, internet, bestificando as pessoas, ritmos musicais como pancadão, funk, enaltecendo a sexualidade com letras desqualificadas. Religião não pode mais ser ensinada nas escolas, sempre como pretexto de se respeitar o Estado laico, ou seja, cada pessoa escolhe a religião que quiser seguir, além de utilizar estratégia de inversão de valores, enfraquecimento da autoridade dos professores, enfraquecimento da autoridade dos pais, através da lei da palmada, deixando a criança sem orientação e fomentando a falsa liberdade. Ela se torna um adulto sem noção de moral e ética, tornando-se facilmente um zumbi, criando assim uma sociedade caótica. Usar a palavra liberdade para implantar a libertinagem. Encontramos crianças sem orientação adequada, resultando em uma sociedade desorientada, perdida. Discórdia através da figura social do oprimido. Pedofilia. A inversão de valores é tamanha que camuflam pedofilia como arte. Desarmamento da população. Havendo a desconstrução da masculinidade, da figura do herói, da figura que protege a família. O próximo passo do governo é incentivar o desarmamento da população civil. O povo desarmado não tem como se defender. Observe que o desarmamento ocorre somente à população civil, enquanto que o crime organizado cresce e ainda é protegido pelos direitos humanos. E crianças delinquentes, menores de idade, cometendo delito, quando menor de idade, terão suas fichas limpas quando completarem a maioridade. Com a população civil desarmada, vamos facilitar a vida dos assaltantes, dizendo que são vítimas da sociedade. Termo que surgiu com a modernidade politicamente correta, que representa a ideia de que criminosos não são maus por natureza e que cometeram seus crimes por influência da sociedade capitalista, que instigou a inveja do consumo. Para manter a discórdia, teoria de Maquiavel, e evitar que a população se entenda, é necessário incitar o ódio. Aí vem o racismo. Cotas nas universidades para negros, Bolsa Família e todo tipo de assistencialismo que o governo cria para usar o imposto do trabalhador, empresário, para sustentar grupos sociais injustamente. Auxílio reclusão.
O benefício é pago aos presos? Não. O segurado preso não recebe benefício algum. O objetivo é garantir a sobrevivência do núcleo familiar diante da ausência temporária do provedor. Mas eles cometeram crimes, por que têm o direito de receber? Porque esse é um benefício legalmente devido aos dependentes de trabalhadores que contribuem para a Previdência Social. É a estratégia que estão usando para incitar o ódio na população. Na prática, abre-se a possibilidade para muitas outras questões sociais, dividindo mais e mais a sociedade. Utilizando a estratégia do pão e circo, existem os times de futebol dividindo mais e mais a sociedade com torcidas violentas, tendo sempre a intenção da desunião dos grupos que compõem o povo.